é o seguinte, né? O que eu vou fazer com vocês aqui hoje? Como eu comentei com vocês, eu vou analisar com vocês, né, as 4 distribuições que nós fizemos o teste, tá? O teste de aderência, né? O que a gente verificou até agora foi o teste de aderência. O que eu vou fazer agora, então? Como a gente, né, só enfatizando aqui, né? Como o valor tabelado, tá? Como o valor tabelado, ele foi maior, né? Ou seja, na verdade, vamos pensar de outra ótica, né? Como o valor calculado, tá? Como o valor calculado foi menor do que o valor tabelado, implica o quê? Que a série que nós estamos fazendo o teste, né? Verificando o ajuste, ou seja, nesse caso específico aqui, precipitação total anual, se ajustou a distribuição, né? A distribuição normal, a distribuição de Gumbel máximos, a distribuição de Gumbel mínimos, a log normal, ou seja, ela se ajustou às 4 distribuições testadas ao nível de 5%, né, de significância, usando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Por que é importante falar isso, gente? Porque vocês têm que fazer, na hora de fazer a conclusão, vocês têm que fazer a referência, né, a conclusão, a interpretação do resultado, da resposta aí, né? Do resultado e do que você está fazendo, na verdade, que é o teste de aderência. Você tem que falar qual é a distribuição, se conhecer a origem dessa série histórica, né? Por exemplo, no caso aqui, Lavras. Então, pode falar, inclusive, até a localidade, né? Que tipo de série você está testando, no caso aqui, precipitação total anual, tá? Qual a distribuição que você está testando? A gente fez com as 4, mas poderia ser com uma só, poderia ser com 10, né? E falar qual o nível de significância também é extremamente importante, lógico, tá? Além de você ter que falar qual é o teste que você usou. Por quê? Porque eu tenho mais de uma distribuição, eu tenho mais de um teste de aderência, né? E eu tenho a possibilidade de fazer com outro nível de significância. Então, todos esses aspectos são importantes para fazer a conclusão. Então, como, né, as 4 distribuições aqui apresentaram valores, né, aqui, ó, valores menores do que o valor tabelado para 5% de significância, o que acontece? Eu posso responder, tá, as perguntas que, porventura, né, eu tiver ou quiser responder a fim de um projeto, por exemplo, com as 4 distribuições. Eu poderia adotar o critério de responder só com aquela que foi a melhor aderência. Como é que eu sei a melhor aderência? Aquele que deu o menor valor tabelado, calculado, que vai estar, obviamente, mais distante do valor tabelado, né? Quanto menor o valor, mais distante ele vai estar. Mas perceba que, então, que pela ordem seria normal, log normal, Gumbel máximos e Gumbel mínimos, tá? Mas as 4 podem ser utilizadas. Como, né, eu poderia aqui, então, a partir de agora, falar com vocês. Vamos trabalhar só com a distribuição normal. Tá? Como a gente está aqui, então, né, numa explicação, no entendimento dessas distribuições, e como elas têm as suas características, né, bem particulares, ao invés de fazer só com a normal, eu vou responder com vocês as mesmas perguntas usando as 4 distribuições. Tá? Então, repito, eu poderia usar só a melhor ajuste, mas eu vou fazer usando as 4, porque aí vocês aprendem, né, entendem como a gente vai responder com as 4 distribuições, tá bom? Então, eu vou começar com vocês hoje, que provavelmente vai ser, né, para ficar bem explicado a distribuição normal.
é uma das que traz um pouco mais de dúvida, então eu vou explicar só a distribuição normal hoje, tá? E depois, na aula de semana que vem, eu explico as outras distribuições e, inclusive, vou tirar dúvida com vocês do que vocês estão fazendo aí para entregar depois, a gente combina certinho como é que vai ser isso, tá? Então, na distribuição normal, vamos lá, começando com a distribuição normal. A distribuição normal, ela tem aqui, então, né, deixar bem claro aqui, frisado, ela tem uma primeira equação aqui que a gente vai analisar, tá? Essa primeira equação mostra para a gente que, né, conhecendo valores de quê? Valores de média, tá? Nesse caso aqui, é a média da série que eu estou tratando. Nesse caso específico, é a precipitação total anual. Conhecendo o valor da média, né? Conhecendo o valor do desvio padrão amostral, tá? E sabendo, por exemplo, né? Sabendo, por exemplo, se eu tenho um valor que eu quero analisar, tá? Se eu tenho um valor que eu quero analisar, eu vou chegar no valor de Z, né? Esse Z, pela tabela, vai me permitir encontrar a probabilidade. Ele não é a probabilidade ainda, né? Mas ele vai me permitir chegar lá. Mas vamos olhar só as equações primeiro aqui, então, para ficar claro para todo mundo o que é cada coisa. Então, aqui é a média da série que a gente está tratando. Aqui, né, é o desvio padrão amostral da série que nós estamos tratando. E aqui é o X, é o evento, né? Lembra que eu falei com vocês que a gente poderia responder em relação ao evento, probabilidade e período de retorno? Então, aqui o X é o evento, é o valor, que nesse caso tem que ser precipitação total anual, né? Se eu estiver tratando dados de vazões máximas, o X é a vazão máxima. Se eu estiver tratando vazões mínimas, o X é a vazão mínima. Se eu estiver tratando temperatura do ar, o X é a temperatura do ar. Se eu estiver tratando de umidade relativa, o X é a umidade relativa, né? E, obviamente, que o X barra e o sigma X, né, tem que vir dessas séries que eu estou citando, tá bom? Então, isso aqui, o Z, permite chegar, né, à probabilidade. Então, nesse tipo aqui de análise, com essa expressão aqui, é geralmente o quê? É geralmente quando nós temos, né, o valor, obviamente, de média e desvio, né, não vem ao caso, a gente tem, né? Mas, então, geralmente, quando nós temos o valor de X do evento e queremos encontrar duas coisas, ou uma das duas coisas, né? Ou probabilidade ou período de retorno. Então, observe que foi dado o evento e eu vou encontrar a probabilidade ou período de retorno, tá? Então, nesse tipo aqui de equação, em geral, é isso que a gente vai encontrar, tá? A outra possibilidade é trabalhar, né, com esta expressão aqui de baixo, tá? Essa expressão aqui, se vocês notarem, o que é que vocês vão identificar aqui, ó? Eu tenho o quê? Eu tenho o valor de x barra, né? Se repete, estava lá em cima, está aqui embaixo, e o valor de sigma x aqui. Essa expressão aqui, gente, de baixo, né? Nada mais é do que esta expressão anterior, explicitada agora em função do x, ou seja, em função do evento, né? E aqui, então, ó, eu tenho isso, né? Tenho isso, vou verificar em função da probabilidade ou do período de retorno, vou chegar no valor de z, e a partir disso eu encontro o x, ou seja, um evento. Então, nesta situação aqui, o que acontece? Eu tenho o valor da probabilidade, tá?
ou o período de retorno e vou chegar até o evento. Então, observe que é o contrário daqui. Aqui eu tinha o evento, cheguei na probabilidade no período de retorno. Agora eu tenho a probabilidade ou período de retorno e vou chegar no evento. Tá? Então, são essas possibilidades em termos de equação. Né? Então, quando fala direto, que eu quero a probabilidade, gente, ou período de retorno, tá? A probabilidade ou período de retorno, ela vai sair, né? Vamos usar esta expressão aqui, ó, tá? Porque eu vou conhecer o evento. Quando eu quiser o evento, eu vou ter que usar essa aqui, ó, o X aqui, ó. Tá bom? Então, depende do que eu tenho no problema, depende qual a pergunta, depende o que é no projeto, depende o que foi colocado na questão. Vocês vão usar essa de cima ou essa de baixo. Tá? Só lembrando que o Z não é a probabilidade, mas com o valor de Z você chega até a probabilidade. Tá? Isso em termos de equacionamento. Ainda quero mostrar para vocês em termos de tabela, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Em termos de tabela. Tabela, né, da distribuição normal é o quê? Nós temos nessa coluna, tá? E também, né, nessas colunas aqui, né? Ou seja, estou marcando essa linha, né? Essa linha, na verdade, é essa coluna, sendo que aqui na primeira coluna, que eu estou marcando aqui na vertical, na coluna, né? Eu tenho, então, a primeira, o inteiro e a primeira decimal, e aqui eu teria a segunda decimal, né? Então, por exemplo, quando eu falo que o valor é 1,07, então 1,07 eu vou ter que usar essa informação e vou ter que usar essa informação, né? Quando eu cruzo estas informações aqui, né? Quando eu cruzo estas informações aqui, ó, eu vou chegar no quê? Eu vou chegar no valor de 35,77, ou seja, 0,3577, tá bom? Então, o valor de Z é isso. O que é esse valor interno aqui? Interno aqui é a probabilidade. Então, percebam vocês que saindo com o valor de Z, eu chego à probabilidade. Se eu fizer o caminho inverso, né, se eu conheço a probabilidade, vamos supor que então que ela fosse 23,57% ou 0,2357, eu sei que a parte inteira é 0,6 e a parte decimal, da segunda decimal, é 0,3, ou seja, 0,63. Né? Então, ou eu tenho o valor da probabilidade, chego, tá? E chego no valor de Z, ou eu tenho Z e chego na probabilidade. Ok? Estas são as duas opções quando eu olho para o gráfico. Uma outra coisa que tem que deixar claro aqui para vocês, né? Não podemos esquecer, é que essa tabela é uma tabela que a gente chama de espelhada, tá bom? O que é uma tabela espelhada? Aí eu tenho que vir aqui para mostrar para vocês essa situação. Numa tabela espelhada, o que acontece, né? Numa tabela espelhada, eu não consigo marcar isso aqui, né? Mas só para deixar claro para vocês. Numa tabela espelhada, o que eu tenho na tabela é essa parte, né? Não consigo colocar só abaixo da curva, né? Mas seria isso aqui, né? A parte direita. E eu posso, obviamente, né? Vai ter a replicação aqui da parte esquerda, ok? Isso que é espelhado. O valor que vale para a direita, vale para a esquerda. Se eu li 0,3 à direita, é o 0,3 negativo à esquerda, né? E
uma informação também importante para a gente, né, analisar do ponto de vista aqui da tabela, que é o seguinte, né, o valor ele vai de 0 para a direita, né, ou vai de 0 para a esquerda, ok? Então, ele cresce para a esquerda e cresce para a direita. Por que isso, gente? Vamos pegar a equação aqui, ó, né? Porque aqui fica fácil entender, ó. Quando o valor de x for exatamente a média, onde é que a gente está aqui nesse gráfico? A gente está exatamente aqui em cima, ó. Em cima. E esse valor é 0, né? Porque o valor de x é igual a x barra, o z é igual a 0. Tá? Então, quer dizer que, na média, o z é igual a 0. Então, o que a gente encontra na tabela, tá? O que a gente encontra na tabela é o quê? É o valor da probabilidade que está acima da média ou abaixo da média. Ok? Então, se eu falar com vocês assim, olha, o valor que nós estamos trabalhando é 10%. Então, se é 10%, então vamos lá, vamos tentar representar isso aqui para todo mundo entender, né? 10%, então vamos supor que fosse essa, como eu falei, não tem como representar para vocês exatamente o sino aqui, né? A parte com curva, mas é essa parte aqui interna, né? Obviamente, abaixo da curva. Então, se isso aqui for 10%, o que que acontece? Na verdade, 10% aqui representa o quê? Que é 10% acima da média. Se é 10% acima da média, então quer dizer que, né, abaixo desse valor que eu estou considerando, na verdade eu tenho 60%. E acima desse valor que eu estou considerando, eu tenho quanto? Eu tenho, na verdade, 40%. Né? Então, aqui, tá? Então, aqui eu tenho 40, né? E aqui eu tenho 60, porque eu vou somar 50 abaixo da média, mais 10% acima da média. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente sempre vai analisar, né? Vai fazer consideração para fazer a interpretação. Antes de responder qualquer problema relacionado à distribuição normal, principalmente, vocês precisam parar e analisar graficamente. Se entendeu a análise gráfica, pode continuar respondendo. Se não entendeu a análise gráfica, esqueça, porque não vão entender nem se tiver, né, alguma resposta, porque não vão saber interpretar e não vão ter a certeza de como responder. Porque é o seguinte, olha o que acontece aqui. Quando eu falo desses 10%, é 10% acima da média. Então, olha só quanta resposta que a gente teria aqui, ou quantas coisas que vocês poderiam encontrar. 10%, 60%, 40% e não saber qual é a resposta. Tá? Então, quando eu tenho qualquer valor, né? Qualquer valor acima da média, onde ele está aqui, está deslocado da média, na média o Z é 0. Olha aqui quanto que ele está valendo. Né? Se eu tenho um outro valor, como está representado no próprio gráfico aqui, ó, então esses valores são acima da média. Então quer dizer que eles estão à direita do gráfico. Valores abaixo da média estão à esquerda do gráfico. Tá bom? Valores que são exatamente a média estão no centro do gráfico. Né? Então, a tabela espelhada é isso, né? O que está acima e o que está abaixo. Tá? Então, a gente vai analisar desse ponto de vista, né? De verificar primeiro, reflitam, analisem, entendam a parte gráfica. Tá? Verifique se o problema é do tipo evento ou do tipo probabilidade período de retorno. Lembrando, sempre, não se esqueçam, que probabilidade é o inverso do período de retorno, né? O período de retorno é o inverso da probabilidade. Tá bom?
Eu trouxe aqui algumas perguntas, né? Não são necessariamente essas que vocês vão ter que responder, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia, poder fazer aqui algumas análises, né? Para não ficar só com... para ter valor de fato para a gente poder calcular e fazer aqui algum tipo de interpretação, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, uma situação como essa aqui, já vamos pegar um exemplo aqui para vocês poderem entender como que a gente faz. Primeiro a gente faz tudo graficamente, depois a gente passa para análise numérica, tá? Porque a gente já vai saber, né, de antemão, já vai ter muita ideia do que vai acontecer. Vamos lá então, ó, nessa primeira pergunta aqui, que eu vou me concentrar a fazer com vocês primeiro, essa aqui, ó, tá? Qual a precipitação total anual que ocorre com uma probabilidade de excedência, ou seja, maior ou igual a 20%? Tá? E aqui tem que ficar muito claro para vocês, que eu tinha comentado na aula anterior. Probabilidade de não excedência é menor ou igual. Probabilidade de excedência, tá? É maior ou igual. Por isso que eu fiz questão de deixar isso aqui, claro, registrado para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar, primeiro, vou mostrar para vocês, né? Vou fazer isso aqui na própria tabela, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Olha o que acontece aqui. Se vocês pegarem a distribuição normal, vamos ver se a gente tem um valor igual a 20% aqui para vocês entenderem, tá? O que eu estou falando em relação a isso. Ok? Mas vamos só para vocês anotarem aqui entendimento, tá? Não estou dizendo que a resposta é essa não, viu? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, e vou analisar esse valor aqui. Vou marcar, tá? Ó, 20. 20. Tá aqui 20. Pronto, marquei. Identifiquei como 20. 20%. Está muito próximo disso, né? Distribuição normal, tal, 20%. Não analisei nada ainda, viu? Depois, vou vir aqui também, ó, que vocês percebam que eu fiz essa conta aqui também para vocês, né? Aqui tem o 20,39 e tem o 19,52. Está entre os dois, tá? Vou marcar isso aqui como mais próximo de 20. Não estou preocupando com interpolação também agora, nada disso. E vamos analisar. O que acontece? Ó, como é que eu interpreto primeiro, antes de mexer com o 20, como é que eu interpreto esse valor aqui? Né? Ó, esse valor aqui, como é que eu interpreto ele? Eu interpreto como que 1,17% dos dados tem precipitação total anual, o quê? Menor ou igual. Não faz sentido falar que é maior ou igual. Se isso aqui é verdade, quer dizer, então, que essa interpretação nessa coluna aqui não pode mudar, né? Então, esses 20,13 aqui também é menor ou igual. Então, quer dizer que para aquele tipo de pergunta que eu fiz ali, naquela primeira questão, eu não posso responder dessa forma aqui, nessa coluna. Eu vou ter que responder o quê? Porque essa coluna é do tipo menor igual, né? E eu vou ter que responder do tipo o quê? Maior igual. Então, eu tenho que analisar essa coluna aqui. Então, por quê? Porque essa coluna aqui me diz o seguinte, ó, que 98,83% dos dados tem precipitação total anual acima, né, do primeiro valor, 91 milímetros. Então, quer dizer o seguinte, ó, que quando eu falo, então, dessa interpretação nessa coluna, que isso aqui é válido, né? Falei, não um valor exato, mas só vamos ver aqui quanto que é, ó. Vai ser em torno de 1.649. Aqui, no caso, aqui, 1.649,8, né? Mas vai ser próximo desse valor, próximo de 1.640 alguma coisa, tá? Por quê? Porque é essa coluna que me dá maior ou igual. Então, quando eu interpreto, ou vai ser menor ou igual, ou vai ser maior ou igual, tá? Como é que eu faço essa interpretação agora na tabela?
na gráfica, desculpa, né? Eu só fiz pela tabela uma coisa que a gente às vezes tem, às vezes não tem. Então é o seguinte, ó, quando eu falo de 20%, né, de maior ou igual, o que quer dizer isso? Vou até aproveitar uma parte do gráfico aqui para fazer, ó. Vamos supor que 20% fosse exatamente essa área abaixo da curva aqui, ó, né? Se isso aqui é 20%, quer dizer o quê, então? Que o que está à esquerda, né? O que está à esquerda dele é o quê? É 80%. Se 80% está à esquerda, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 50% aqui, né? Eu tenho 30% aqui para sobrar os 20% aqui. Entenderam? Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando eu vou analisar esse valor, eu sei que ele está acima da média. Eu já sei isso. Eu já sei que ele está acima da média. Por que eu sei que ele está acima da média? E eu olhei na tabela ali e mostrei para vocês, né? Pela parte da tabela que a gente tinha construído. Mas eu sei que ele está acima da média, então. Tá? Porque quando eu analiso lá, eu vejo que os 20%, acima de 20%, ou seja, o maior igual, né? O maior igual está daqui para frente, né? Daqui para cá, isso é 20%. E o menor igual está de onde? Daqui para cá. Menor igual a qual valor? A esse valor aqui de referência, que é um valor acima da média. Tá? Então, como é que eu vou fazer agora para chegar, de fato, nesta informação e até mesmo confrontar com o valor, né, que a gente olhou ali já na tabela, mas que nem sempre nós temos, né? Então, quando fala de probabilidade de maior ou igual, ou seja, de 20% de excedência, né? Eu vou ter que entrar na tabela procurando um valor de quanto? De 30%, né? E não de 20%. Porque, olha só, 30 somando com 50 abaixo, eu vou ter 80. 80 abaixo significa 20 acima, tá? Então, se eu for analisar isso aqui, se eu for analisar essa situação, o que acontece aqui, ó? Né? O que acontece aqui, ó? Eu vou pegar, deixa eu colocar para cá. Eu vou pegar isso aqui, ó. O mais próximo possível de 30. Não vou interpolar agora, tá? Eu sempre recomendo interpolação. Agora, só para adiantar aqui, não vou interpolar. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar um valor mais próximo possível de 30%. E vou marcar aqui para vocês, ó. O 0,299, né? Só na quarta casa aqui, que não daria para arredondar, né? Mas, aí, como eu falei com você, dá para trabalhar tranquilamente aqui com esse valor, 0,2995 ou 29,95% acima da média, tá? Ou espelhado abaixo da média. Como a gente quer o valor acima da média, é isso aqui mesmo. Esse valor, então, significa que ele leva um Z a 0,8 inteiro e primeiro decimal. E aqui 0,04. Isso quer dizer o quê? Que o valor de Z é quanto? 0,84. Tá? Então, com esse valor de Z de 0,84, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma das equações, vocês vão entender qual é, de forma muito fácil, né? Eu quero chegar no evento, então vou trabalhar com essa equação aqui. Quanto que vale o Z? Então, como eu falei, né? Não estou preocupado em arredondamento agora, mas depois é bom que vocês tomem cuidado com essas informações.
Aqui o Z vale 0,84. A média vale quanto? Né? Já calculamos aqui em cima. O desvio padrão amostral, já calculamos aqui em cima. Né? Temos essas informações e a gente sabe que, como a gente quer chegar no valor do evento, do X, a gente vai usar essa primeira equação aqui. Então, o X, o evento, vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao X barra, a média, né? Aqui, ó, tem um sinal mais ou menos. Por quê? Porque a gente pode trabalhar tanto com valor acima da média ou abaixo da média. No caso, como o valor está acima da média, a gente já analisou isso anteriormente, né? O valor está acima da média, né? Eu vou fazer, então, o cálculo com o valor positivo. Então, vou tratar aqui com valor positivo, né? Que vai ser, então, o valor de Z vezes o valor do desvio. Então, quando eu faço isso, eu chego no valor de 1.644 milímetros de precipitação total anual. Se vocês forem agora confrontar esse valor aqui, né? Esse valor aqui, com o valor que a gente já tinha olhado, né? Sem o critério da interpolação nem nada, a gente tinha chegado em quanto? Num valor de... Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tinha nem no marcado, né? Mas seria o valor de 1.649,8, como eu falei com vocês, sem o total critério da interpolação. Seria menor que esse. Então, está entre, né, 1.640,2 e 1.649,8. A gente vem para cá, tá? E vê que esse valor encontrado tem total lógica com o que a gente já tinha visto na tabela. Tá bom? Então, interpretando aqui, né? Uma precipitação que ocorre com uma probabilidade de excedência, ou seja, maior ou igual a 20%, tá? Ela é de 1.644 milímetros. Tá bom? Se você quer calcular o período de retorno, essa probabilidade aqui é quanto? Lembre-se desse detalhe, né? Isso aqui é 0,20, tá? Se eu for considerar o valor maior ou igual, ou 1 menos 0,20, 80%, se eu for considerar o valor menor ou igual. Então, a probabilidade, o período de retorno, desculpa, é quanto? É o inverso disso, tá? Ou o inverso disso. Então, quer dizer o quê? Interpretando aqui, que, em média, esse valor é esperado, né, a cada 5 anos que ele seja igualado ou superado. E, em média, a cada 1,25 anos, esse valor é igualado ou inferiorizado, ou seja, é igual ou menor que ele. 5 anos igual ou maior que ele. Porque não é só ele, né? Iguais ou maiores, iguais ou menores. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo, Flávio. Ô, Flávio, Pode falar. se ali fosse uma probabilidade de excedência menor ou igual de 20%, aí a gente ia usar o sinal negativo da equação. Isso, seria negativo. Tá. É assim, vamos fazer de uma forma mais simples, tá, Hugo? Porque pode ser que a gente complique bastante se for... depois eu vou comentar com vocês, tem, na verdade, duas maneiras, né? Duas respostas, não sei se algum de vocês lembram disso. Mas vamos ficar nessa aí primeiro para a gente entender, depois que entender a gente avança um pouco mais. Tá? Mas tá correto o que você falou. Uhum. Pessoal, e aí?
Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Só vou fazer uma pergunta para vocês, então a gente está encerrando. Alguém conseguiu fazer, tentou fazer os dados que eu passei ou outros dados que eu já tinha passado no início do semestre? Eu fiz. Tá. Como eu falei com vocês, pessoal, é muito, muito importante que vocês façam, tá? Para a gente depois tirar dúvida. Nosso tempo está acabando mesmo, eu vou encerrar por aqui, tá? Mas depois eu vou tirar uma aula para a gente tirar as dúvidas em relação ao que vocês estão fazendo, para que vocês possam me entregar depois o material, tá? Aí eu combino com vocês data e o que vão entregar certinho, tá bom? Tá bom. Ok, eu também. Hein? Eu também fiz usando os dados novos que você passou. Tá, tudo bem.